Boa noite, quero saudar cada um com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um privilégio para nós podermos estar aqui mais uma vez, adorando, bendizendo o nome do Senhor e engrandecer o nome do nosso Deus com mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Então eu convido você para que juntos possamos engrandecer ao Senhor, juntos possamos adorar o nome do nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, com toda a nossa alma, com toda a nossa vida. Então convido os irmãos para que juntos possamos ler a palavra do nosso Deus, que é a palavra que nos traz vida, que nos traz esperança, que nos traz alegria. Então convido os irmãos para que possamos ler lá em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2, nós leremos o versículo 9 e o versículo 10. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Louvado seja o Senhor pela Tua palavra. O Senhor nos ama, o Senhor, mesmo nós não merecendo, mesmo nós sendo quem somos, pecadores que somos, o Senhor mesmo assim nos ama. Somos povo do Senhor, somos raça eleita do Senhor. E eu convido para que fazemos uma oração ao nosso Deus. Curve sua cabeça, vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor e louvamos o Teu nome, Pai, porque é um privilégio nosso, Senhor, poder estarmos mais uma vez na Tua presença. Mais uma vez, Senhor, levando, Senhor, a Tua palavra, levando os cânticos, levando a adoração, levando, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, onde nós estivermos, por onde nós passarmos, que fique a marca do Senhor, fique a marca de Cristo, onde nós deixarmos, Senhor, os nossos passos, que ali também estejam, Senhor, as marcas de Cristo ali, para que as pessoas possam ouvir da palavra do Senhor, para que as pessoas possam ver em cada um de nós a marca do Senhor e como nação do Senhor, como povo do Senhor, escolhidos pelo Senhor, nós possamos adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, ser dignos, Pai, de sermos chamados filhos do Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, esteja conosco, porque sem Ti, Pai, não somos nada, sem a Tua presença não somos nada, Senhor. Sem, Pai, o Teu Espírito agir e falar nas nossas vidas, falar através de nós, Pai, não somos nada. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocar nas nossas vidas nesta noite e possamos, Pai, estar cheios da Tua palavra, cheios da Tua glória, da Tua graça, da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus com o hino Sinceridade. Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador.
Continuamos na palavra de Deus, né? Adorando ao Senhor. E eu convido você para que possamos ler novamente a palavra de Deus em Salmos 51. Salmos 51, os versículos de número 6 e o versículo de número 7. Salmos 51, versículos 6 e 7. A palavra do nosso Deus, ela diz: Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A palavra do nosso Deus diz que o Senhor, Ele purifica a nossa vida. Ele purifica, Ele restaura, Ele limpa, Ele nos torna limpo. Que nós possamos agora ter um momento de contrição, um momento em que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor para pedirmos perdão pelos nossos pecados. Vamos orar ao Senhor pedindo perdão. Senhor, neste momento, Pai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos te pedir perdão, Senhor, se alguma coisa fizemos que desagradou o Senhor. Nós pedimos perdão agora, Pai, porque somos pecadores e carecemos da glória e da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nos purifica, Senhor, nos torne limpo, nos torne, Senhor, mais alvo do que a neve. Assim como Tua palavra diz, o Senhor perdoa o nosso pecado. Por isso nós colocamos agora, diante do Senhor, tudo aquilo que possamos ter feito, que não agradou o Senhor. Nós pedimos perdão, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Nós vamos louvar o Senhor com cânticos de adoração. Vamos adorar o Senhor com o cântico quebrantado. Seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte nos livrou, da morte me livrou. Obrigado, Senhor, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, aleluia. Vamos louvar o nosso Deus com o cântico Quero Subir. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus agora. Vamos nos alimentar da palavra do nosso Senhor Jesus com o nosso querido Alexandre. Graça e paz, irmãos. Maravilhoso louvar o Senhor, exaltar a Deus, orar ao Senhor e também ter essa oportunidade de meditarmos na santa palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, dando continuidade à nossa série de mensagens Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento. Hoje nós vamos meditar no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 7, dos versos 1 a 14. Eclesiastes 7, do 1 ao 14. Eu farei a leitura na versão revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante.
Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós te adoramos. Na beleza da tua santidade, nós nos rendemos aos teus pés. Pedimos ao Senhor humildemente que fale conosco através da tua palavra, que o Espírito do Senhor ilumine as nossas mentes para compreender as verdades que o Senhor quer nos transmitir. No nome de Jesus. Amém. Muito se fala nos dias atuais de um novo normal. Essa expressão ganhou uma escala global. A Organização das Nações Unidas, a ONU, por exemplo, nos primeiros meses de pandemia, criou diretrizes para que se lide com essa nova realidade pós-pandemia, alegando que não haverá um retorno ao antigo normal e todos terão que lidar com esse novo normal. O que eles propõem nessas diretrizes é o seguinte: responsabilidade compartilhada, solidariedade global e a ação urgente para as pessoas necessitadas. Como diria o autor de Eclesiastes, nada novo debaixo do sol. O Evangelho sempre trouxe essa proposta. A Igreja sempre trabalhou dessa forma. O mundo parece que quer dar uma resposta de esperança para um problema que afetou todas as estruturas da sociedade moderna, política, econômica e principalmente a saúde global. A sabedoria desse mundo pós-moderno em que vivemos tenta de todas as formas, com a sua vasta sabedoria científica, criar uma esperança em algo novo, quando a sabedoria e a esperança são coisas que só podem ser encontradas em raízes muito, muito antigas. Vivemos tempos obscuros em que se ignora a sabedoria de Deus e a sua palavra e se busca algo novo para enfrentar o sofrimento no mundo. Eclesiastes nos convida a uma reflexão dos dilemas da vida para todos os tempos. A sabedoria humana é colocada em xeque ao não encontrar respostas para tudo. Esse livro é considerado por muitos um dos livros mais obscuros e pessimistas da Bíblia, cheio de melancolia e ceticismo. Mas essas avaliações negativas de muitos intérpretes revelam sua leitura superficial do livro. O propósito do livro de Eclesiastes é demonstrar que a vida somente vista numa perspectiva humana resultará em pessimismo. Eclesiastes é uma unidade. Não podemos pegar versículos isolados e tentarmos encontrar significado neles, sem analisar todo o contexto e a forma poética e filosófica do autor de desenvolver seus pensamentos. Existem 4 exortações que aparecem várias vezes no livro que poderíamos destacar para uma melhor interpretação do conjunto da obra. A primeira delas é para que se tema Deus. A segunda, que se receba todas as coisas da vida como um presente de Deus. Terceira, nos convida à reflexão de que Deus julgará o justo e o perverso. Quarta, nos lembra que Deus examina todas as obras e o estilo de vida de cada ser humano. Essas declarações devem estar bem claras na mente daquele que interpreta o livro de Eclesiastes. A autoria do livro é discutida pelos teólogos, pois o autor se identifica somente como o pregador, aquele que reúne. Daí vem o nome do livro Eclesiastes, que é uma transliteração da tradução da palavra hebraica para o grego, sendo a mesma raiz da palavra igreja. No início do livro, há a indicação de que o autor é filho de Davi e rei de Israel em Jerusalém. Como Salomão foi o único filho de Davi que reinou sobre Israel, e por outros indícios literários no livro,
podemos fazer a associação dos escritos do pregador com Salomão. Muitos acreditam que o tema central desse livro poético está no prólogo, logo no início. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ou que grande inutilidade, nada faz sentido, como traduz a Nova Versão Internacional essa mesma expressão. É difícil identificar um tema único para o livro, mas podemos dizer que a chave para a vida que o livro aponta pode ser encontrada no epílogo, na conclusão de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de toda pessoa. Salomão trabalha durante o livro a questão da tentativa humana de encontrar sentido em todos os aspectos do mundo bom que Deus criou, mas sem pensar na eternidade que Deus colocou no coração das pessoas. Ele diz que tudo isso é vaidade ou transitório, passageiro. No capítulo 6, nos versos de 1 a 12, Salomão vai mostrar que a prosperidade não é sempre ou necessariamente algo bom. E agora, no início do capítulo 7, ele vai destacar que a adversidade e a aflição não são sempre ou necessariamente algo ruim. O sofrimento pode, muitas vezes, ser um bem maior do que as evidências de prosperidade. Isso vai totalmente contra a visão de mundo comum, porque a sabedoria de Deus, loucura para o mundo, sabedoria e luz somente para o que crê. Por mais difícil que seja compreender algumas coisas com a nossa mente limitada, sabemos que caminhar com Deus é caminhar na luz, e o temor de Deus é o princípio da sabedoria, como Salomão diz em Provérbios. A sabedoria do alto ilumina o caminho escuro daquele que sofre, tornando a jornada da vida muito melhor e mais clara. Quero que a gente medite hoje no seguinte tema: a sabedoria de Deus, luz para o caminho do sofredor. A pergunta que Salomão propõe no capítulo 6, verso 12, quem sabe o que é bom diante da vaidade, da transitoriedade da vida, passa a ser respondida agora no capítulo 7. Salomão usa do paralelismo hebraico e faz uma série de comparações do que seria melhor. Vamos trabalhar com essas comparações nos 2 primeiros pontos da mensagem. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que a sabedoria de Deus revela o que é melhor. Verso 1 diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Salomão faz um trocadilho aqui com as palavras fama e unguento, que em hebraico são Shem e Shemen. Esse estilo poético criativo acaba não aparecendo tanto no nosso idioma, mas na língua hebraica se destaca e soa muito bem. Salomão diz que é melhor ter boa fama, literalmente um bom nome, uma boa reputação, do que um unguento precioso, um perfume caro. Com relação ao perfume, ele pode estar se referindo à prática dos tempos antigos de ungir o corpo do morto com perfumes, que naquela época eram muito caros e serviam para deixar o cadáver mais apresentável. O que Salomão pode estar querendo dizer com essa comparação é que é melhor ter uma boa reputação em vida do que um corpo perfumado depois da morte, mas com uma reputação ruim. O que podemos pensar também é que ele está querendo mostrar que é melhor se preocupar com questões de caráter, o interior, do que com questões exteriores, de aparência. Para os israelitas, um bom nome não era somente uma questão de etiqueta e bom comportamento, de sucesso no trabalho. Não era também simplesmente não ter o nome sujo na praça, mas o bom nome tinha a ver com a reputação procedente do caráter. Isso era muito mais importante do que aquilo que a pessoa exibia exteriormente. Na segunda parte do primeiro verso, Salomão diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Assim como o caráter interior é algo mais crucial do que uma fragrância exterior, um funeral também é em relação ao dia do nascimento. O que ele quer dizer aqui está relacionado com toda a discussão que ele traz no início do livro a respeito da transitoriedade das coisas. A vida pode ser muito difícil para alguns, e aquele que nasceu, apesar de toda expectativa de uma vida boa e próspera, está sujeito a todo tipo de sofrimentos, mas não é algo que a gente pensa quando um bebê nasce. Com o avanço nos próximos versos, fica mais claro a ideia que Salomão quer expressar ao falar sobre a morte. Mas se olharmos para o Novo Testamento, podemos pensar no que Paulo disse aos Filipenses:
Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que essa vida. Da mesma forma que Paulo, vamos perceber que Salomão não tem seus olhos fixos somente nas coisas dessa vida, nas coisas que acontecem debaixo do sol, mas ele olha além do sol. E por isso ele diz no verso 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Quem em sã consciência prefere ir a um velório do que a uma festa? Acredito que ninguém. Então por que será que Salomão diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete e festa? Ele mesmo explica parcialmente, pois naquela, ou seja, na casa de luto, se vê o fim de todos os homens. Ele não comenta da casa que está em festa, mas vamos parar para pensar um pouco nisso. Se a nossa vida fosse uma festa constante, banquetes, comida e bebida à vontade, sem precisar nos preocupar com nada, quanto tempo nós gastaríamos com reflexões sobre o sentido da vida, sobre o propósito da vida e a brevidade dela, sobre a morte e o que vem depois dela? Os funerais não são nada divertidos, como uma festa de aniversário, mas nós temos muito mais pensamentos sóbrios num funeral do que num aniversário ou qualquer outro tipo de festa. Na casa onde há luto, somos confrontados com algo que não sabemos e nem queremos lidar. Todos vamos morrer. Esse é o fim de todos os seres humanos. E Salomão alerta: os vivos devem tomar isso em consideração, devem levar isso a sério. Ou seja, sua morte também vai chegar. E como você está vivendo? Cada funeral de alguém antecipa o nosso próprio funeral. Não é pessimismo, essa é a dura realidade. A morte vai chegar e vai bater nas nossas portas. E Salomão continua sua reflexão no verso 3 dizendo: melhor é a mágoa do que o riso, porque é com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Esse verso não está indo contra o provérbio de Salomão que diz: o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Os versos parecem até serem contraditórios, mas precisamos lembrar o contexto do assunto que Salomão está tratando em Eclesiastes, o sofrimento numa perspectiva positiva. O riso pode ser benéfico, sim, faz bem para a alma. Alguns exageram dizendo que o riso é o melhor remédio. A questão aqui é que ele não é um remédio para tudo. Uma pessoa que está sempre rindo, que transparece alegria constante, pode, na verdade, lá dentro estar totalmente quebrada, totalmente destruída. Quando Salomão diz que é melhor a mágoa, ou literalmente a aflição, do que o riso, ele está chamando a atenção de que é na aflição da alma, quando o seu rosto demonstra tristeza, que o seu coração abre uma brecha para ser aberto e transformado. Uma pessoa que vive contando piada, rindo, de certa forma ignorando quaisquer acontecimentos negativos, lida muito pior com a morte do que as pessoas que permitiram que o sofrimento fosse uma oportunidade para abrirem seu coração e, a partir da sabedoria que vem de Deus, amadurecerem. Em momentos de grande tristeza e sofrimento, vimos nessa série de mensagens muitas pessoas que se agarraram em Deus, cresceram e amadureceram diante do sofrimento porque deixaram a luz do Senhor penetrar não só nos seus olhos, mas no coração, diante da tão temível morte, ou de terríveis sofrimentos, ou de momentos em que você está com o semblante abatido, você consegue ver a luz? A sabedoria de Deus é luz para o caminho do sofredor. Ela revela o que é melhor, revela o que é importante. A sabedoria de Deus, expressa na sua palavra, faz com que pensemos nas coisas do alto, que enxerguemos com mais clareza os desígnios divinos e nos agarremos nas coisas eternas quando estamos sofrendo. Por nossa própria sabedoria, não sabemos o que é melhor ou pior para nós. Não sabemos como viver e nem como lidar com a morte, com muito sofrimento. Quando estamos passando por grandes tribulações, fica tudo mais difícil de enxergar. Sem a sabedoria de Deus, sem a luz que a sabedoria de Deus traz, somos cegos como o insensato. A sabedoria de Deus revela quem é insensato. A
A partir do verso 4, Salomão estabelece um contraste entre o insensato e o sábio. Ele mostra através de contínuas comparações como é melhor o proceder do sábio. Verso 4 diz assim: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Como já foi tratado anteriormente, apesar de parecer que a casa da alegria, uma casa em festa, é muito melhor que uma casa de luto e triste, na casa onde há luto, encaramos a morte, nos preocupamos, começamos a refletir e pensar em como estamos vivendo e onde está o nosso coração, o que realmente é importante para nós. O que não acontece normalmente quando estamos numa festa. Por exemplo, jovens que vivem em festas fazem o que querem sem pensar nas consequências, acreditando ter toda uma vida pela frente quando não podem garantir isso. Não param para pensar sobre o sentido da vida, sobre se o seu coração está no lugar certo. O coração é o centro da atenção, dos pensamentos, da compreensão, da memória, das emoções. Estar o coração de alguém na casa do luto significa que a morte é objeto de reflexões dessa pessoa, daquele que é sábio. Enquanto o sábio medita com seriedade e interesse nas coisas espirituais, o insensato é cego para esse tipo de coisa e só consegue pensar em quando será a próxima festa, que no seu pensamento tolo vai alegrar o seu coração vazio. Mas depois que a festa acaba, depois que aquele dia passa, no outro dia vem a tristeza. Verso 5: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. A repreensão vinda de uma pessoa sábia é melhor do que a canção festiva do insensato. Podemos usar o texto de Amós 6, de 3 a 6, para ilustrar essa canção dos insensatos, que expressava a vida que levavam. O profeta diz assim: vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais com o vosso leito sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Os israelitas estavam cantando à toa, não para louvar a Deus. Comiam e bebiam exageradamente, vivendo como queriam, achando que o dia mau não ia chegar. Mas Deus estava os repreendendo e anunciando que o dia mau estava chegando, o cativeiro estava próximo. E eles não tinham em mente, não se afligiam com a ruína de José, não entendiam os propósitos de Deus no sofrimento, só queriam saber de ser felizes e ficarem rindo e cantando. No momento que somos repreendidos, não nos sentimos bem, mas os efeitos daquela repreensão mais tarde se provam como extremamente positivos para o nosso amadurecimento. Quando nós precisamos receber um puxão de orelha e sermos repreendidos, o insensato ele passa a mão na nossa cabeça, diz que todo mundo erra e nos chama para sair, cantar, dançar, beber, esquecer dos problemas. Por isso é melhor ouvir a repreensão do sábio do que as canções dos insensatos. Verso 6: pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Os espinhos ou espinheiros antigamente eram usados para fazer uma fogueira debaixo da panela para cozinhar algo. Esses espinheiros queimavam muito rápido, crepitavam ou estalavam e levantavam o fogo bem alto, mas era um fogo de curta duração, servindo somente para começar ali aquele fogo. Salomão compara a risada do insensato com esses espinhos estalando. Fazem muito barulho, mas duram pouco. São risadas de uma aparente alegria momentânea, enquanto o coração está, na verdade, totalmente quebrado ou embriagado por uma falsa alegria. Ainda há aqui um jogo de palavras parecidas no hebraico. Hassirim, que significa espinhos, e Hassir, que é panela. As duas palavras têm a mesma raiz. E a sonoridade é parecida, ainda com a expressão do canção do insensato do verso anterior, Shir Kesilim. Todas essas palavras juntas ficam assim, Hassirim, Hassir, Shir Kesilim, enfatizando como é tola e barulhenta e de pouca duração a canção e a risada do insensato.
Nos versos 7 a 10 são apresentados efeitos não benéficos do sofrimento e das provações. Afinal, nem todo sofrimento em si produz algo bom. Verso 7 diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Até mesmo aqueles que são guiados pela sabedoria de Deus sofrem opressão e são tentados a agir como os insensatos. O suborno, junto com a opressão, coloca muita pressão sobre a pessoa para que ela faça o que normalmente não faria. Os insensatos oprimem e subornam os sábios para serem como eles e viverem de maneira distorcida do padrão encontrado no caráter de Deus. O insensato não está preocupado com o fim das coisas, com a consequência de suas ações, mas aquele que é sábio, sim. Verso 8: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Salomão coloca em contraste a pessoa paciente, que podemos continuar chamando de sábio, com o arrogante, que também vamos continuar chamando de insensato. O sábio é paciente para começar uma coisa, persistir, perseverar, esperar o tempo certo e terminar o que começou. Já o insensato é arrogante, ele quer as coisas rápidas para ontem, ele não consegue, logo desiste, foca em outra coisa. Ser paciente, aguardar o tempo de Deus é melhor do que se irritar com a indefinição das coisas. Por isso o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Por isso que o fim de tudo, na reflexão de Salomão, quando ele fala da morte e da vida, é superior. Esse contraste entre o paciente e o arrogante aqui sugere que a paciência é um aspecto da humildade. E a impaciência é uma irritação orgulhosa contra os métodos de Deus de lidar com as pessoas. Deus exalta o humilde, mas abomina o arrogante de coração, como diz Salomão em um de seus provérbios. Verso 9: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O sábio não pode deixar que a ira domine seu coração diante das atitudes do insensato, porque é no coração dos insensatos que a ira se abriga. Eles é que alimentam a ira e fazem loucuras. Aquele que está sendo iluminado pela sabedoria de Deus, ele vai se irar sim contra as coisas erradas, contra as injustiças, mas isso não vai dominar o seu coração. O seu coração não ficará cheio da ira. Precisamos lutar contra o rápido despertar da nossa ira. Por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente tem essa tendência de se irar rapidamente e de querer responder conforme nós somos atacados muitas vezes. Devemos ser mais pacientes, humildes, buscarmos sabedoria em Deus para sermos conduzidos no cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. A sabedoria de Deus revela propósito de vida. Verso 10: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Se Salomão, escrevendo Eclesiastes, está no fim de sua vida, como muitos acreditam, ele está vivendo aqueles dias em que parece não haver mais prazer, como ele mesmo diz no capítulo 12 do livro. Ou como Moisés disse no Salmo 90, dias de enfado e canseira. Ele facilmente poderia cair no erro de ficar lembrando de momentos do passado em que eram mais jovens, como os melhores anos de sua vida, mas não é o que ele faz. Salomão prefere usar o dom da sabedoria que o Senhor deu e registrar sábias palavras, palavras de um homem extremamente experiente e sábio, que teve de tudo na vida e viveu todas as experiências possíveis e agora está contando que se o coração da pessoa estiver somente na busca de prazer, nas melhores coisas da vida e satisfação plena nas experiências, tudo isso é vaidade e viver sem propósito. Nós caímos facilmente nesse erro de olharmos para trás, para o passado e focar somente nas coisas boas, nos bons momentos e desejar que tudo aquilo volte, como se no passado não tivéssemos tido aflições também. Mas Salomão nos alerta que quem pergunta por que os dias passados foram melhores que esses, e acredito muita gente está perguntando hoje por que o ano passado foi muito melhor do que esse, não são os sábios que perguntam assim, são os insensatos. O sábio olha para o passado com gratidão pelas bênçãos, pelos bons momentos e até pelos não tão bons momentos vividos. Então olha para frente, deixa o passado para trás e foca no presente com esperança no futuro.
Se você olha para o passado e consegue ser grato a Deus, ótimo. Mas se isso te deixa triste, travado e você não sai do lugar, então isso pode ser um grande problema. Peça sabedoria a Deus para que Ele te mostre o seu propósito de vida nele. Verso 11: Boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. 12: A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Nos versos 11 e 12, Salomão compara a sabedoria à herança, talvez aqui da terra que Deus havia dado para o seu povo. E também compara o dinheiro. Ele diz que a herança é proveitosa para os que veem o sol, e essa linguagem de ver o sol, viver debaixo do sol, ele traz desde o início do livro, para falar daqueles que estão vivos, daqueles que estão vivendo e ainda labutando debaixo do sol. E aqui ele deixa uma semente, que há algo além do sol a ser vislumbrado, há algo além dessa vida para ver, e esse algo é a eternidade. Então, enquanto as pessoas vivem debaixo do sol nesse mundo, o dinheiro pode sim oferecer uma certa proteção, conforto e segurança, mas o proveito da sabedoria e a proteção que ela oferece é muito maior, porque não é algo momentâneo. Ela dá algo que nenhuma herança, nenhum dinheiro pode te dar: vida. Quem possui sabedoria possui vida. Em Provérbios 8, Salomão fala da sabedoria de forma personificada, como se fosse uma pessoa mesmo, dizendo que desde a eternidade, antes da criação do mundo, lá estava ela com Deus. A sabedoria estava com Deus desde a eternidade. No versículo 35, a sabedoria diz assim: Porque o que me acha, acha vida e alcança a favor do Senhor. Hoje sabemos que o único que pode nos dar a vida e uma nova vida é Deus, através de Jesus. A única forma de recebermos o favor do Senhor é pela cruz de Cristo. Ele é o Logos, o Verbo de Deus. Jesus é a palavra encarnada, a própria sabedoria. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tudo é por Ele e para Ele. Todo aquele que ouve as suas palavras e crê recebe a vida, vida em abundância, vida eterna. Para que o caminho do sofredor fosse iluminado, para que o nosso caminho fosse iluminado pela luz do Espírito Santo, pela sabedoria de Deus, Jesus precisou ficar sob as trevas, sob a santa ira divina, pois estava morrendo por causa de nossos pecados, sendo punido em nosso lugar. E isso foi tão terrível que nenhum homem se afadigou debaixo do sol naquele momento, pois o sol se apagou e toda a terra ficou em trevas no meio da tarde. Parecia que estava tudo errado, tudo torto, que a obra de Deus havia sido cancelada, mas era exatamente o que deveria acontecer. O plano sábio de Deus sendo cumprido. Verso 13: Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? 14: No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A verdade é que a aflição vem pela ordenação de Deus. Precisamos nos atentar à obra dele e perceber como ele cumpre seus santos propósitos através do sofrimento. Nós queremos endireitar as coisas, evitar o sofrimento a qualquer custo, mas se Deus não quiser, se ele não quiser evitar o nosso sofrimento, o que nós podemos fazer em relação a isso? E quem somos nós para dizer que faríamos diferente, melhor do que Deus? Então Salomão nos dá um conselho: no dia da prosperidade, goza do bem, se alegre com o que Deus está proporcionando a você viver. Mas no dia da adversidade, não esqueça que Deus fez tanto o dia da prosperidade como da adversidade. E Ele não quer que saibamos qual dia será de alegria e qual dia será de sofrimento. Nós gostaríamos muito de saber. Mas se soubéssemos quais dias seriam de prosperidade, alegria e quais seriam de sofrimento, ficaríamos mais ansiosos do que já somos, mais preocupados com amanhã, porque com toda certeza faríamos de tudo para evitar a dor prevista para o outro dia. Precisamos encarar o sofrimento e a morte sob a luz da sabedoria de Deus, sobre o olhar do Evangelho, que não é uma promessa de não sofrimento, mas uma promessa de que um dia ele vai terminar para aqueles que creem em Jesus. O propósito da vida, da nossa vida, é glorificarmos a Deus e transmitirmos a sabedoria dele no Evangelho para iluminar o caminho daquele que sofre e o salvar das trevas. Precisamos mostrar que existe algo além do que se afadigar debaixo do sol,
a algo além do sol, Deus e a eternidade. Que possamos, assim como Paulo, não ostentar sabedoria e linguagem humana, não buscar respostas modernas para problemas antigos como o sofrimento, a injustiça, o pecado, mas que anunciemos a Cristo morto e crucificado, ressuscitado e glorificado, e que em breve voltará para buscar o seu povo e julgar o mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela luz da sabedoria do Senhor, Pai, a sabedoria do alto, que não faz sentido nenhum para o mundo, ó Pai, mas nós entendemos que para nós faz sentido. Nós entendemos a palavra de Jesus, que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Pai, nós sabemos que o sofrimento não é sinal de que o Senhor está nos punindo. Sabemos que o sofrimento faz parte da vida humana, consequência, ó Pai, do pecado original. Sabemos que enquanto vivermos nesse mundo ainda sofreremos. E nós queremos lidar com o sofrimento da melhor maneira possível, ó Pai, assim como os servos do Senhor lidaram, ó Pai, de forma madura com o sofrimento que viveram, que possam buscar no Senhor sempre o refúgio, as respostas, na Tua palavra, na direção do Espírito Santo. Pai, fortalece Tua igreja, fortalece Teu povo nesses tempos difíceis de grande sofrimento. Ó Deus, coloca a Tua boa mão sobre cada um, trazendo refrigério na alma. Ó Pai, se tivermos que passar pelo sofrimento, nos ajuda, Pai. Ilumina nossa mente, nosso coração, nosso caminho. Não nos deixa, ó Pai, cair em tentação. Não nos deixe nos quebrarmos no chão, ó Pai, olhando para direções diferentes, tropeçarmos no caminho, ó Pai, mas que possamos olhar para Cristo, possamos concentrar nossa fé, nossa esperança nas promessas do Senhor, ó Pai. Ó Deus, renova o nosso coração, a nossa alegria, nossa esperança. Nos lembra, ó Pai, que em Jesus nós podemos todas as coisas, Pai. Tudo nós podemos no Senhor, que nos fortalece e nos ajuda a passar por tudo que nós precisamos passar nessa vida. Abençoa o teu povo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, sua família, que você possa ter uma excelente semana na presença do Senhor, debaixo dos cuidados de Deus, que Ele possa derramar sabedoria e graça para a sua vida.